Olá, tudo bem? Bom, para mim é um prazer estar na parte mais culta do evento. Sempre, para quem acompanha recorrentemente o evento, sabe que esse é o dia mais puxado, mais profundo, né? E talvez não tão interativo como os outros. Vou falar um pouquinho, bom, como é de praxe, eu acabei mudando um pouquinho o nome de última hora, o nome da apresentação. Sequestros de DNS em ISPs existem e como eles são feitos, como identificá-los. Bom, sempre falo isso, um monte de blá blá blá. Uma parte que é importante é que eu faço parte do Brasil Peering Forum, um grupo de operadores de rede que tem a intenção de criar documentação e instrução para ajudar os operadores de rede do Brasil a melhorar a internet no Brasil. Tá? Eu estou trabalhando na EAI, a EAI é um provedor de trânsito e de STFC, certo? E eu arranjo encrenca com as pessoas, eu falo sobre as coisas que ninguém quer falar, eu mexo no braseiro, geralmente. Bom, as intenções dessa apresentação. Fazer uma apresentação formal sobre o problema de sequestro de tráfego de DNS no Brasil e no mundo. Basicamente, falar sobre o elefante que está dentro da sala, que ninguém quer falar sobre ele. Ele existe, é um problema, e todo mundo finge que não acontece. Procurei bastante sobre esse foco de problema, esse tipo de problema, e não encontrei documentação sobre isso. Como o DNS deveria funcionar? De uma maneira muito básica aqui, o cliente faz a requisição para o DNS Resolver, o DNS Resolver faz a recursão, pergunta para lá, pergunta para cá, pergunta para lá, resolve, e daí ele fala direto com o server que ele deveria falar. É assim que deveria acontecer. Quando a gente tem um problema, um sequestro de tráfego de DNS, o que deveria vir para cá e depois ir para cima, esse tráfego de DNS é encaminhado para algum outro lugar. Quando a gente fala de sequestro de DNS, se você for procurar na internet, você vai ver que esse sequestro de DNS é jogando para fora da rede, como se fosse um DNS malicioso não conhecido. O que não é o que acontece com o sequestro de tráfego de DNS nos ISPs. E isso é uma coisa assim, muito estranha, falar por que os ISPs sequestram tráfego de DNS. Existem alguns motivos, alguns deles são nobres, ou quase nobres, e outros são bem safados. Né? E eu tentei colocar mais ou menos numa escala de nobreza definida por mim mesmo, o que acontece, mas antes de mais nada eu gostaria de dizer que nenhum deles é justificável. Tá? Existe, por mais que seja um motivo nobre, eu não tenho uma justificativa para poder fazer isso. Então, a gente tem um problema muito sério no Brasil e no mundo, de maneira geral, que são os problemas dos CPEs infectados, que aí nesses CPEs infectados, o que acaba acontecendo? O tráfego de DNS do end customer, que está lá para baixo do CPE, ele é sequestrado de alguma forma, ou mandado diretamente por tráfego de DNS para algum DNS malicioso, ou é nateado de alguma forma. Isso é um dos motivos. O outro motivo razoavelmente nobre é um workaround em caso de falhas. Acho que os colegas que trabalham com redes devem lembrar que há mais ou menos uns 9 meses atrás, ou 10, quando o Google fez o deploy do DNS over TLS no ambiente deles, o 888 e o 8844 ficaram indisponíveis por mais de meio-dia. E a gente sabe que se o 8888 parar hoje, é sinônimo para os usuários finais, né? Falar, minha internet está parada, aí o que você faz? Eu fiz isso e eu acho isso feio, mas eu tive que fazer isso. Alô? Oi? Eu fiz isso na minha rede. Na época, no momento, eu fiz um NAT do que ia para o 888, mandei para outro DNS, enquanto o Google resolvia. Isso é feio, é errado, mas foi uma solução de contorno. Um outro motivo, agora menos nobre, é evitar que usuários finais inventem latência de DNS por escolhas tolas. O que são escolhas tolas? Vocês já ouviram falar do efeito sobrinho? Meu sobrinho manja pra caramba, ele veio aqui no meu computador, colocou um DNS e agora ele vai ficar muito bom. O DNS que ele escolheu está a 100 milissegundos de distância, o DNS da operadora que ele está a 2 milissegundos,
Se você fizer 10, 15 consultas, e só isso aí já dá uma diferença significativa na entrega do resultado final, na tela da navegação do cara. E outra coisa que a gente escuta muito, quem é operador de rede, o pessoal na sala de jogo falou que se trocar o DNS, a latência do LoL diminui. A gente sabe que é mentira, né? Mas isso acontece em todas as redes. Todas as redes. Todos os operadores dos ISPs do Brasil sabem disso. Uma outra coisa que aí já está no lado da safadeza, na minha opinião, que é enganar os usuários finais, os end users, para fingir que o Google está bem pertinho, o 888 está bem pertinho e está com uma latência excelente, está com 1 milissegundo de resposta, né? E uma outra menos nobre ainda, bem safada, é pegar e manipular as requisições de DNS para forçar com que os tráfegos sejam direcionados para os caches dentro da rede dele interna. Ou manipular de uma maneira direta, fazendo uma intervenção, mentindo dentro da resposta DNS, ou simplesmente pelo fato de a consulta DNS, hoje, a boa parte das CDNs que se baseiam pela origem do DNS, se você simplesmente fizer a consulta com num DNS local, a partir de um DNS local, vai ser a partir desse parâmetro que a CDN vai escolher de qual nó ela vai entregar o teu conteúdo. Fazer uma pausa aqui, porque isso é um tema importante. Tá? Falar um pouquinho sobre a parte do CPE hackeado. Existem basicamente 2 tipos de problemas que podem acontecer com isso, que é uma alteração simples, onde os colegas falaram aqui sobre malwares. Ele entra, executa algum malware na máquina, ele dá um telnet, ou até via HTTP mesmo, em shell, vai lá e troca o DNS do CPE e faz com que aquele tráfego de DNS do cara seja direcionado para outro lugar. E tem alguns mais avançados, isso aconteceu, uma marca específica da Ubiquiti, um firmware que era vulnerável, eles entravam, em vez de alterar o DNS, eles iam lá e criavam uma regra de NAT no iptables dentro do CPE, um nível assim, bastante elaborado de redirecionamento de tráfego. Tá? Como resolver? A solução errada que a gente vê o pessoal fazer por aí, feia, que desrespeita o marco civil. Tá? Ir na borda, ou próximo da borda, e fazer um destination NAT, tudo que for 53 TCP e UDP, e apontar para algum DNS bom. É uma solução desesperada para uma coisa errada, e isso é um problema muito sério. Porque você vai estar intervindo em tráfego que você não deve intervir, e o usuário final não vai estar sabendo que alguma coisa está errado com ele. O problema vai continuar existindo lá no CPE do cara e você está maquiando aquele problema. A solução que eu acho razoavelmente correta, mediante a gravidade da situação, quando eu digo gravidade, eu estou falando, por exemplo, você ter uma rede com 10 mil clientes e 7 mil CPEs infectados. Quanta mão de obra demanda para ir de casa em casa corrigir isso? Tá? A minha opinião é tratar com Access List, liberando seus próprios DNS recursivos, liberar os well-known open resolvers, ou seja, 888, 999 e assim por diante, todos aqueles, liberar os roots, por motivos óbvios, né? E bloquear tudo que for com destino a UDP53 e TCP53. E aí eu posso apanhar um pouquinho do pessoal do Marco Civil, mas, salvo engano, dentro do Marco Civil tem uma previsão que, se for para você manter a operação da rede e a segurança e a operação da rede, você pode fazer isso. Não em condições normais, só enquanto você estiver em situação problemática. Aqui, um BICOP, que tem participação direta do pessoal do NIC-BR, sobre requisitos mínimos de segurança para CPS. Uma das coisas que ele fala, que é muito interessante, é o não uso de usuário e senha padrão para o CPS. Saímos da pausa e vamos voltar ao nosso problema. Bom, e como é que é esse tal de sequestro DNS? Existem, como eu falei repetidamente, existem basicamente 2 tipos de sequestro DNS. Você coloca os IPs desejados de serem sequestrados na loopback dos seus servidores de DNS, aí você usa um roteamento estático, ou até alguns mais chiques aí que estão vendendo isso como serviço. Tem gente que tem um produto que vende o sequestro de DNS como produto no meio dos consultores brasileiros, viu? É um negócio muito sério isso. E apontei é feio, né? Aponta o tráfego de DNS para esse cara.
E o outro modo é o NAT de destino, com tudo aqui é 53, o DPI e TCP, para alguma coisa. Isso é um modo força bruta e sequestra tudo que for DNS, inclusive os autoritativos na internet, que você não consegue separar o que é autoritativo de recursivo. Tá. Bom, como é que é o tráfego normal de um DNS? Como é que deveria ser o tráfego normal de um DNS? Bom, isso aqui é um screenshot da configuração de rede de um Ubuntu, que eu acabei de subir agora há pouco ali. Essa é a configuração de DNS. Esse DNS é o DNS da rede Wi-Fi que está rodando aqui. Tá? Se você fizer o ping para o Quad9 está com uma latência de 40 milissegundos, 50 milissegundos. O tracert para esse cara, ele passa por diversos lugares. Aqui o meu gateway, o gateway da VirtualBox, o gateway do evento aqui, que era o IP válido, passou pelo AS do Google e chegou aonde tinha que chegar. Aqui é a mesma coisa, foi lá no Quad, aqui é um tracert para o equipamento da Akamai, o 111. Tá? Assim é o que deveria ser normalmente acontecendo. Aqui são respostas, esse cara aqui é matador, tá? Aqui são respostas que, aqui está o DNS que ele está usando na máquina. O Ubuntu e algumas outras distribuições passaram a usar o DNS Mask dentro da rede, dentro da sua própria máquina, então por isso que está 127.0.0.0. Mas quando você dá um NSLookup ou um DIG para ruamai.akamai.net, essa entrada ruamai.akamai.net é um registro que ele tem um TTL de 1 minuto e ele tem um EDNS, ou seja, tem múltiplos destinos, múltiplas entradas, e ele responde com o IP que foi feita a consulta naquele destino, naquele servidor de DNS. Ou seja, você sabe qual que é o IP do DNS que foi fazer a consulta lá no autoritativo da Akamai. Tá? Então, esse aqui é o IP do DNS que está sendo feito lá, ou seja, está funcionando certinho. Quando você faz isso com ruamai, akamai.net da Cloudflare, ele responde com o endereço de rede da Cloudflare. Aqui, quando você faz com o do Google, ele responde, se você pegar e for no RUI, você vai ver que esse endereço é do Google. Você faz isso com o da Quad9, você vai ver que é da PCH IBM. Né? Tem uma outra metodologia que você faz um dig txt de testdns.google.com para o 888 e ele responde, ele te dá uma saudação aqui. É uma metodologia para você ver. Isso aqui é como a coisa deveria funcionar. Eu queria fazer um agradecimento. Eu montei o Lab agora mesmo, hoje pela manhã, estava fazendo isso. E enquanto eu estava configurando o roteador, eu fiz uma coisa que não deveria fazer. Eu deixei ele em configuração, é um roteador virtual, deixei ele default. E alguém foi lá e mudou ele para router.hacked, daí eu já aproveitei, router.hacked, ok, eu gostaria de agradecer. Não façam o que eu fiz, não deixem com o usuário padrão. Tá? Aconteceu isso aqui agora. Bom, como é que você faz para sequestrar o DNS de alguém usando a tal da técnica da loopback? É fácil, você sobe o serviço, eu devia ter colocado um print aqui, você sobe o serviço de DNS, isso aqui é um MikroTik, um Router OS, não gosto de Router OS, mas foi o que eu usei, porque é o que todo mundo usa. Tá? Você sobe o serviço e coloca o IP do Quad9/32 numa loopback e o roteamento vai apontar para ele. Está feito. Tem gente que cobra R$1.000 para fazer isso. Legal, hein? Não precisa mais. Só que quem está fazendo isso está fazendo errado, está cometendo um crime. É um crime de telecomunicações, porque é um crime baseado na Lei Geral de Telecomunicações, porque está interceptando uma mensagem que não era para você. Ok? Vamos lá. E como é que fica depois disso? Aqui eu forcei, eu entrei na configuração do Ubuntu, forcei para 888. Quando você dá um ping desse jeito, olha que coisa mais linda. Aqui eu até fiz questão de colocar o Hilux, porque o que o Hilux quer? Ele quer que os usuários de LoL, os gamers, fiquem felizes com a latência. Né? Aí o cara dá um ping para o 888, 999, olha só. Olha o tempo de ping para o 888, 999, 0,0 milissegundos, quase 0 milissegundos. Lindo! O cara os meus gamers vão ficar felizes. Você está cometendo um crime. Ok, e aqui, o tracert. Traceroute 111, olha só, olha que detalhe, olha que legal. Ele não passou pelo ASN, pelos borders do ASN da Akamai.
para chegar no 111. Ele não passou pelos borders da Google, não passou pelos borders da PCH para poder entregar o... Que mágica! Pô, o cara tem um nó do DNS dentro da rede dele. Oh, o cara é bom para caramba, hein? Ok. Essa é uma das formas de você... Aqui, ó, só voltando um pouquinho. Essa é uma das formas de você identificar como que o tráfego... Então, se vocês olharem lá anteriormente, vocês vão ver que o Tracert passava por diversos lugares antes de chegar no ponto. E tinha uma latência ali de 8, 10 milissegundos, ok? Aqui, nesse caso, o Tracert ficou com pouquíssimos saltos e uma latência baixíssima. Fica evidente que tem uma coisa errada. E quando você faz uma análise, aqui, ó, NSLookup, aqui eu sequestrei NSLookup, ruamai.akamai.net, o meu DNS default deveria ser o 888, o IP que deveria responder aqui deveria ser da Google, certo? Esse IP aqui era o DNS, o IP do DNS do evento, porque eu não quis subir um outro IP. Né? Quando eu dei um dig do TXT desse host no Google, o que ele me respondeu? Cadê? Nada. Porque não é o servidor. Certo? Mais uma vez, eu fiz um NSLookup do Ruamai, Akamai.net, mesmo endereço do servidor de DNS, que não é a Akamai, não é o Cloudflare, deveria aparecer Cloudflare. Aqui, como eu estou consultando para a Google, deveria aparecer o IP da Google. Aqui, deveria aparecer o IP da PCH, da IBM Quad9. Certo? Então, essa é a forma de você identificar o sequestro de DNS via loopback. Tá? Como é que faz para sequestrar via DNS? É fácil, você vai lá em algum ponto da rede, isso pode ser feito com Cisco, com MikroTik, com Huawei, com o que você quiser. É só fazer um NAT de destino, tudo que for com destino a UDP53 e TCP53, aponte para algum IP de um DNS seu. Eu subi um IP aqui, 255.255.255, certo? Reiterando, estava fixando o meu DNS para usar o DNS do Google. Aí o que acontece? O Tracert, a parte de ICMP, continua igual, certo? Continua passando pelos mesmos caminhos. Por quê? Porque ele não interceptou o ICMP, ele não interceptou as outras coisas. Ele vai interceptar, como está no NAT aqui colocado, somente o que é TCP e o DP53. Tá? Então, aqui está a latência do ping continua igual. Isso aqui é um jeito que eles usam de mascarar o uso do NAT. Só que daí o que acontece? Eu não exemplifiquei as respostas, mas você começa a ter um problema de diferença na recursão. Então, por exemplo, se você vai fazer uma recursão de DNS aqui, eu fiz aqui uma consulta para... Eu dei um dig nos servidores, no SOA, nos name servers, do domínio www.x.br, perguntando para o servidor a.dns.br. Certo? A resposta certa deveria ser: este domínio, o SOA deste domínio, está em a.dns.br, que é a próxima recursão. O que esse cara fez? Como ele está nateado, como ele está chumbado lá dentro do cache dele, respondeu os roots. Então, aqui começa o problema. Então, quando o cara tem algum tipo de serviço de DNS recursivo dentro da rede dele, você arrebenta a tabela do cara. Está totalmente errado. Lembrando que isso é só para o exemplo do NS, né? Mas existem muitos outros tipos de resposta do serviço de DNS, e TXT, MX, assim por diante, então isso acaba acontecendo com outras coisas. E vale lembrar que uma não resposta de DNS é uma resposta. E isso é necessário para diversos tipos de protocolos que dependem dessa não resposta para desencadear algoritmos de failover e coisa do gênero. Então, NX domain é coisa de gente safada, e interceptar DNS é coisa de gente safada. Então, não, por favor, não façam isso. Tá? Perdão. Bom, aí o que eu tenho aqui para falar para vocês? O DIG é seu amigo. Se você quiser identificar isso daí, o DIG é seu amigo. O DIG é uma ferramenta fora de série. Né? Então, aqui é um trace, um DIG usando o trace, o plus trace, com o DNS sequestrado via NAT. Olha que legal. Eu fiz a consulta aqui, ó, dig trace www.google.com, perguntando para o 888. Ele me respondeu os roots da primeira pergunta, com 128 milissegundos. Eu acho que aqui nem estava em cache ainda. E logo em seguida, quando ele já me deu a próxima resposta direto do www.google.com. Ué, como assim? Ele não passou pelo .com? Caramba,
Aí aqui, sem o sequestro, eu tirei o sequestro nesse caso, e aqui que ele fez... outra questão muito importante. Como eu usei MikroTik, né, o MikroTik não tem suporte a DNSSEC, né? Então, o que ele fez? Ele não injetou o DNSSEC na resposta. Então, quando a gente tem... Olha aqui, ó, essa parte são as respostas, as assinaturas do DNSSEC que vem na questão. Como eu perguntei diretamente para o 888 e foi ele que me respondeu, ele falou, ó, primeiro você tem que falar com os roots, depois você fala com os domínios de topo do .com, aí depois você vai falar com o Google, que vai te dar essa resposta que você quer. Certo? É assim. Então, bom, é uma resposta rápida para isso, né? Falamos sobre como acontece e sobre como a gente vai evitar o DNS, o sequestro de DNS. É um negócio muito complicado. Por quê? Porque, por exemplo, não, mas Douglas, se a gente fala sequestro de tráfego, um dos sequestros de tráfego que tem é o sequestro de tráfego de roteamento, né? O hijack, a gente resolve com RPKI, com filtragem de prefixo. Não, nesse caso não resolve com RPKI nem com filtragem de prefixo. Por quê? Porque intra-border do cara. O cara fez isso intencionalmente. Então, não tem RPKI que resolva isso. Ele está fazendo isso intencionalmente. Certo? Então, esse é um outro tipo de coisa. Então, é na camada de aplicação que você tem que tratar. Certo? E aí existem alguns protocolos. O mais antigo deles é o DNS Crypt. Se eu não me engano, os caras da Rússia que fizeram esse cara aqui, e ele roda sobre as portas UDP e TCP 443. Ele não está em conformidade com o ETF, né? Tentaram botar ele não emplacou, certo? Porque ele tinha, não me lembro qual que eram as questões, sinceramente, né? Tem o que está na moda no momento, Mozilla bombando, esse cara aqui, que é o DNS over HTTPS, que roda na porta TCP 443. Eu tenho dúvida, eu não posso estar equivocado, mas, se não me engano, é só sobre TCP mesmo, e isso é um problema muito sério. O DNS só sobre TCP é um problema muito sério. Por quê? Porque você adiciona uma latência... Se você tem 30 milissegundos de distância, só o handshake triplo dá, e vai para 100 milissegundos só para começar a conversar. Entendeu? Então, isso é um problema muito sério. Adiciona a latência, a sensibilidade da navegação do cara vai para o espaço. É horrível. Isso é uma porcaria. Então, aqui fala um pouquinho sobre isso. E aqui a solução do DNS over TLS, que, na minha opinião, é a que todo mundo deveria implementar em seus respectivos serviços de DNS entregues ao cliente final. E eu acho que é o que deve acontecer, certo? Porque aí você diminui a latência, coloca ele lá perto do cliente final. Conclusões, tá? Quais são as conclusões? Sim, é possível identificar que o DNS está sendo sequestrado, mesmo que o DNS over TLS, mesmo sem usar o DNS over TLS, o DNS over HTTPS. Você consegue fazer, existem mecanismos para identificar isso. Sim, seu analfabeto escreveu errado aqui, fui eu que escrevi, tá? Se você sequestra o DNS, você está, sim, interferindo numa das partes dos tipos de custo do DNS, e isso é ruim e errado. Digo mais, é crime. Tá? É crime. Você está interceptando a Lei Geral de Comunicações diz que você está pegando uma coisa que não é para você e olhando para dentro dela, isso é crime. Ok? Opiniões. São opiniões, não são conclusões. Opiniões do Douglas, tá? Minha opinião. Open Resolver centralizados são ruins para a experiência do usuário. Do que eu estou falando? Estou falando dos DNS, os abertos, os well-known aí. Google, Cloudflare, a Quad9, GigaDNS, OpenDNS, não, eu acho isso errado. Por quê? Porque ele não está perto do teu usuário final. Tá? Ele adiciona latência na resposta e quebra a privacidade do usuário. Ou seja, eles pegam aquelas informações e sabem que você está acessando o WhatsApp, sabe que o cara resolveu acessar o Xvideos, de repente. Olha só, esse cara é um tarado. Entendeu? Mas, na minha opinião, o principal problema é que você adiciona uma latência muito grande. Quando a gente está falando de São Paulo para São Paulo, que é onde estão hosteados todos esses caras, você não adiciona mais do que 5 milissegundos. Mas eu estou lá no Paraná, só para vir de lá para cá dá 30 milissegundos. Entendeu? Então, isso é muito, na minha opinião, isso é muito ruim. Se o cara está lá no Pará, então é quase 100 milissegundos para chegar em fibra cabeada com as voltas que tem que dar. Em fibra de terrestre. Certo? Aí tem uma outra questão que é assim, não, mas eu coloquei o DNS do Google e ficou bom. Bom, aí tem uma questão muito séria.
Se o provedor entrega um serviço de qualidade de DNS de péssima qualidade, mesmo com toda essa latência adicionada, a resposta do DNS vai ser melhor. Mas aí o serviço de DNS do cara vai ser de péssima qualidade. Entendeu? Então, a gente tem o caso de uma operadora de telefonia aqui de São Paulo, que era justamente esse o problema que eles exigiam. A qualidade da conectividade era razoável, muito boa, mas o serviço de DNS deles era horrível. Aí mudaram para Open Resolvers externos e funcionava. Um pedido, eu clamo a vocês, não quebrem a internet. A internet pode ser quebrada não, ela é passível de ser quebrada, ela foi construída de uma maneira, presumindo que as coisas não seriam quebradas. Mas não quebrem a internet. Tá? Se você fizer isso, primeiro de tudo, como operador de rede, e é o que eu sou aqui agora, estou falando como operador de rede, sempre vai existir quem vai apontar para você e te classificar como alguém de má fé ou sem a devida competência para fazer o que você está fazendo. Certo? Ou você está fazendo isso, perdão do palavrão, mas ou você está fazendo porque você é safado ou porque você é burro. Não tem outra palavra. Entendeu? Lógico, existem casos, como eu exemplifiquei, o Google ficou fora durante meio-dia. Eu tinha mais ou menos 300 tickets enfileirando de chamado no suporte. São situações desesperadas exigem medidas desesperadas. Passado o problema, tiramos o NAT e resolveu. Essa é a minha opinião. Né? E, basicamente, é isso. Como tem um tempinho, eu vou adicionar uma outra coisa. Eu tenho um projeto que é um pré-projeto, embrionário, ainda nasceu, que é um DNS Server recursivo aberto Anycast Self-Hosted. Olha só. DNS Server recursivo, porque ele é para resolver respostas externas, aberto para todo mundo consultar. Ele é Anycast, porque ele usaria, teoricamente, um endereço comum a todo mundo, com desses endereços bonitos, assim. Self-hosted, porque ele ficaria hospedado dentro dos ISPs. É como se eu colocasse um DNS do 888 dentro da minha casa. Né? Um IP mnemônico, bonito, sei lá, um 200, sei lá. Mais próximo possível do end-user, para reduzir latência. Privacidade como premissa imprescindível. Rodando em virtual machine, uma boa engine de DNS, usando hyperlocal, respondendo a todos os protocolos aceitáveis, auto-verificação de saúde, BGP. Por exemplo, se aquela máquina está com baixo IOPS, ou muita memória, ou CPU, ele se desanuncia via BGP. Né? Comando e controle para analisar como é que está aquele node, e um portal com estatística de cada nó. Foram tantas mil consultas e assim por diante. Mas isso aqui é um projeto pessoal, estou pedindo ajuda, se algum maluco quiser participar comigo, eu estou clamando a vocês. Vamos voltar para a parte de perguntas. Passar para as perguntas. Fred. Oi, Douglas. Frederico, do NICBR. Você pode voltar o slide onde você fala dos filtros DNS, aquele que você acha... Filtros de DNS. Vamos tá lá. No começo da apresentação. Grita aí, cara. Estou voltando. Pode voltar. Está no começo. Aí. Ok. Você pode explicar um pouco melhor essa sua solução correta? Veja só, eu fiz questão de colocar aqui a opinião do Douglas, ok? Antes Tudo bem, de mais nada, não me batam. batam. Entendendo, só quero que você explique. Não me batam. Às vezes eu não estou entendendo correto. O que acontece? Numa situação como essa, como você tem lá 10 mil clientes e 7 mil infectados, você tem que fazer alguma coisa. Então, o que você faz? Você, em vez de meter um DSTNAT na tua borda, em algum ponto do teu concentrador, você libera os teus próprios DNS. Por quê? Porque você quer que os seus clientes falem com ele. Certo? Libera os DNS well-known, o Google da vida e assim por diante. Por quê? Porque clientes que optam, é uma opção dele não querer usar o teu DNS, e você não pode impor isso a ele. Ok? Então, os well-known, a gente tem listas públicas sobre isso, você libera, porque você não pode impor a ele que não use o teu DNS. Certo? O mais bonito seria se eu conseguisse fazer uma lista de todos os DNS autoritativos do mundo. Se alguém me apresentar essa lista, eu mudo essa minha opinião. Ela não existe. Certo? Então, a minha sugestão é liberar os roots, talvez os roots... Por quê? Para você conseguir dar, por exemplo, você tem, dentro da tua rede, tem um cara que usa um DNS recursivo dele, e ele tem hiperlocal.
E o hyperlocal vai precisar do XFR para ir lá replicar a tabela. Mas, a partir do momento que você bloquear todo o tráfego sainte, a não ser dos recursivos da sua rede ou dos outros, isso não faz a menor diferença. Existem outras questões, por exemplo, como testes de Tudo bem. alcançabilidade de rede, Ótimo. coisas desse Próximo. gênero. Ok. Vamos lá, a parte que você está falando sobre proteção do transporte DNS. Você está falando do DNS Script, do e DOT. Lá. DNS Script não tem nada de russo, é o Dan Bernstein que inventou isso daí. Ok. E era uma ideia dele de se contrapor a DNSSEC, mas são coisas totalmente distintas. DNS Script é uma maneira legal, muito interessante, uma jogada muito legal de distribuir chaves simétricas assimétricas para você proteger o canal da comunicação, mas ele não, novamente, não é ortogonal a DNSSEC. Ele está mais parecido com DO e DOT, como você colocou aí. Como eu comentei, Mas não é só uma um coisa que comentário, tudo bem. eu não tenho conhecimento Tá bom. sobre isso. Eu sei que ele é de 2006, se eu não me engano, e tinha o pessoal uma empresa russa que defendia intensamente o. Tudo bem. Desculpa, realmente não está sobre eu não Tá. tenho conhecimento sobre ele. E depois lá no final o teu último comentário lá sobre o que você vai lá no final. Mais? Não, a rede Ncast lá tá indo. Ok. Né? Esse comando e controle centralizado um pouco que se contrapõe a essa ideia, né, de ser distribuído e Não, na verdade, assim, vamos lá. Eu entendo, se ele for totalmente autônomo, a ideia disso é você ter uma chancela criar um projeto com uma chancela de confiabilidade. Então, você cria lá um projeto, alguma coisa confiável. Então, esse cara seria ele que manteria as chaves de criptografia dos protocolos de DNS over HTTP e DNS over TLS. As chaves seriam dele. E o cara não precisaria gerar, o cara pega uma VM, sobe, faz o deploy com inteligência mínima, o cara consegue fazer isso. Certo? Acessa uma interface, coloca o IP e está tudo bem. Esse comando e controle centralizado tem o outro objetivo também de saber, bom, eu quero saber quantos nós eu tenho hoje. Eu tenho 100 nós, eu tenho 1.000 nós no Brundo, eu tenho 10.000 nós. Eu não sei, eu preciso ter algum lugar para controlar isso. E esse cara vai ter que informar isso. Então, ele vai ter que ficar debaixo do guarda-chuva de alguém que gerencie isso de uma maneira íntegra. As ideias de projetos de redes DNS com propósito distribuído, todas elas não têm ponto único de falha nessa linha. Então, você pode ver as formas de distribuir, as propostas de distribuir root servers, o S112 e outras coisas, mas, bom, tudo bem, só um comentário. Tá? Ok, aceito sugestões. Como eu falei, é um pedido de ajuda. Bom, primeiro eu tinha anotado uma coisa sobre aspectos legais, mas você acabou falando neles de um jeito ou de outro na Lei Geral de Telecomunicações e no Marco Civil, e que essas atitudes realmente podem infringi-los. Então, a pergunta ficou prejudicada. Né? Aí a segunda coisa é uma brincadeira, é uma sugestão de um novo nome para esse sequestro feito por colocar o endereço no loopback e tal. O nome que eu proponho é o seguinte: endereçamento Ncast não autorizado. Ótimo. Excelente. Segunda. É um nó de Ncast não autorizado. Não autorizado. Anômalo. Certo, que nem biografia não autorizada. Excelente. E o último, com relação ao projeto, no seu último slide, o seu slide pós-fácil, né? Depois que terminou tudo, né? Dizer assim, estou dentro, cara, gostei da ideia. Posso entrar de sócio. Legal. Só comentando, você falou sobre esse uso dos DNS Ncast não autorizados, nós não autorizados de Ncast. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: o cara tem muito cabra gavola que tem ESP que faz essa mala prática, como se disse em espanhol, né? E sequestra o 888 e o cara tem nó de GGC.
Tem nó de cache do Google. Aí eu pergunto, será que esse cara tem coragem de passar a mão no telefone e ligar para o pessoal da Google? Ô, pessoal da Google, eu estou fazendo isso? Não tem. Ele não tem porque ele sabe que ele está fazendo errado. Então, é só um comentário. Ok, 3 pontos rápidos. Eu sou o Ayub, da Nova Core. Sobre o MicroSIG que você citou, dei uma checada agora durante a sua fala e, de fato, não há pronunciamento nenhum sobre DNSSEC e o suporte a isso. Nem de promessa, nem nenhum funcionário deles oficialmente no fórum oficial se manifestou a respeito. Então, uma perspectiva nenhuma no curto e médio prazo. Uma dica para estender a sua fala, parabéns pela apresentação, de fato, é uma má prática que deve ser criticada. Para quem quiser entender mais sobre o assunto, no YouTube, colocando boas práticas da DNS BPF, é um ótimo hangout de horas de apresentação, ensinando como, então, deve ser o jeito certo de fazer o DNS Resolver, ou seja, quem se reconheceu na sua fala como fazer uma prática, qual é a solução, tem lá um vídeo completo sobre recomendações. E, por fim, estávamos eu e você bebendo água saborizada no outro evento, na V6 Party, e tinha lá uma pessoa defendendo justamente o sequestro do 8.8.8.8, e ele, ao mesmo tempo, era estudante de Direito, e aí o truco que a gente fez nele foi o seguinte, olha, você que é estudante de Direito, então você sabe que os fins não justificam os meios. Então, a sua finalidade de tentar proteger seu usuário de uma latência maior, de um erro operacional dele, não justifica que você faça tamanha violação de como a internet funciona. Obrigado pela fala, parabéns. Muito obrigado. Só uma curiosidade, naquele primeiro slide que o Fred comentou, você fala assim que liberar os acessos aos recursivos. Tem provedor que não permite que acesse seu próprio recursivo? Não é. Eu não entendi que ela ficou porque assim, quando a gente, eu já passei por situações onde o cara passava por um problema como esse, né? Então ele estava sofrendo com infecções, os CPS deles estavam consultando DNS infectados, aí ele teve a brilhante ideia de bloquear todo o tráfego contra DNS e só isso, sem liberar. Então, é uma coisa... É que, assim, o nível cognitivo de boa parte dos nossos ISPs ele é um pouco restrito. Entendi. Então, é preferível explicitar as coisas óbvias. Entendi. Você foi lá, olhou no espelho, achou que está feio e quebra o espelho. Okay. Pessoal, muito obrigado. Vamos agradecer ao Douglas. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ao nosso coffee break.